Paz do Senhor para todos, mais um EBD em pauta. Nesta oportunidade vamos continuar meditando na lição deste novo trimestre de 2026, que está nos falando esse primeiro trimestre da Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Está conosco hoje aqui para nos ajudar, o presbítero irmão Zenivaldo. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, pastor Paulo. Paz do Senhor a todos que vão assistir esta videoaula. Quero dizer que é um prazer estar aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Nesse contexto da lição, que nós já vimos a primeira, a segunda lição ela tem o título de O Deus Pai. O texto áureo da lição está em Mateus capítulo 11, versículo 27, a parte C do versículo, que diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A verdade prática desta lição: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27, e no Evangelho segundo João, capítulos 14, versículos 6 a 11, que diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Vamos, Enivaldo, fazendo uma oração para nós iniciarmos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nos dê da tua graça, Senhor, sabedoria do céu, para que possamos, Senhor, ministrar a tua palavra através da poderosa do teu Espírito Santo. Fique conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a temática da lição de hoje, ela é desvendar e nós entendermos dentro desses mistérios da Santíssima Trindade a figura do Pai, que no Antigo Testamento ela não fica clara, ela não fica demonstrada de forma clara. Ela está subjetiva nos versículos, a forma como Deus vai revelando-se à humanidade, mas de uma forma explícita nós não entendemos, não conseguimos detectar a figura do Pai. Haja vista que Jesus ainda não está na sua função, na sua missão, cumprindo a sua missão, que é o Messias, o resgatador, aquele que viria para salvar a humanidade. Então, enquanto o Filho não se revelou, a figura do Pai, ela ficou que durante o Antigo Testamento de forma subjetiva. E é isso que a lição de domingo agora, ela vai trazer para nós.
ela vai embasar para que nós possamos entender a figura presente do Pai durante todo o contexto bíblico, desde o Antigo Testamento e mais claramente no Novo Testamento. Por isso que a introdução da lição, ela diz que a doutrina da Trindade é um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas. Então, quando a figura de Deus aparece no Antigo Testamento, na verdade ali não está aparecendo só Deus Pai, mas naquele momento, ainda que não cite-se o nome do Espírito Santo e de Jesus, os três estão ali, né? Naquele versículo da criação, quando Deus diz, façamos o homem. Ali existe a ideia de pluralidade, que isso foi debatido na primeira lição, né? Com o original ali Elohim, que traz ali a figura de pluralidade, mas não define quantas pessoas estão ali presentes. Não fica definido quando Deus fala, façamos o homem, 3 pessoas, mas só indica a pluralidade. Então é por isso que a Bíblia ela tem esse papel, no decorrer dos livros do Antigo Testamento, de identidade e a revelação da pessoa de Deus como Pai. Não é isso, irmão? É isso mesmo, pastor Paulo. Como o senhor disse, nós vimos que Deus, no Velho Testamento, ele é só como Deus, mas ele vem revelado ao Filho, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, nós vimos na lição passada ali que no batismo de Jesus se revela o que nós estamos estudando, que é a Trindade, que é revelada no batismo de Jesus. Então é por isso que costumeiramente nós vemos nas declarações do Antigo Testamento, falando, ouve, ó Israel, os profetas e os homens que foram assim usados por Deus, dizendo, ouve, ó Israel, que existe só um Deus. Então, porque a figura que estava ali, Deus ele fazia a preocupação de Deus naquele momento, era demonstrar a unicidade de Deus, que era um único Deus. Porque, como já disse, na declaração da criação, indicava pluralidade, mas não definia quantas pessoas estavam ali. E quando o ser humano foi tendo contato com estas passagens, foi se criando o pensamento de que existiam vários, inúmeros deuses. Então, mesmo nós pensamos que, às vezes, Deus falava que só existia um Deus no que tangia aos deuses estranhos, deuses do Egito, ou a comparação com os outros deuses da época, mas Deus também, nesta palavra, quando ele dizia que existia somente um único Deus, ele estava dizendo também ao seu próprio respeito, porque Israel, ele foi, dentro do contexto, entendendo Deus conforme Deus se aparecia. Por isso que no Antigo Testamento aparece ali, né, Elohim, El Shaddai, Adonai, e Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Então são formas que Deus se apresentava, e quando essas apresentações de Deus elas surgiam, a Trindade estava presente, mas o ser humano não conseguia definir e distinguir qual era as 3 pessoas que estavam ali. Então, por isso que Deus fez necessário, como o comentarista da lição traz para nós, transparecer a figura de um pai, que carrega entre si alguns traços, né? Os traços de um pai, eles estão presentes. E é por isso que aqui no ponto 1, que trata da identidade de Deus, o Pai, o subtópico 1 diz, o Pai é o único Deus verdadeiro. Aonde diz aqui em Deuteronômio, Deus, né, Deuteronômio 6 e 4, que Deus é o único Senhor. Então,
ele se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Não é isso, irmãos? Isso é verdade. Quando nós vemos Deus, ele já se revela como Deus Pai no Velho Testamento, mas ele já traz hoje com a revelação do Pai no Filho. Quando nós olhamos para lá, ele já está lá desde o início. Então ele se revela quando nós olhamos aqui. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Nós vamos entender aqui que existe um só Deus, mas quando ele se revela em Jesus, não tem como negar que ele é o Pai. Então, nesse contexto, as revelações de Deus à humanidade no decorrer dos tempos, dos escritores bíblicos, transcreviam por meio dos seus nomes. Então, Deus, no Antigo Testamento, ele ficou mais conhecido pela sua ação e não por quem realmente ele era na sua essência. E durante esse processo, a figura de Pai, ela ficou subjetiva à pessoa de Deus. Por isso que nós vemos com frequência sendo colocado o nome Elohim, que trata do Deus Criador, que foi alvo da primeira lição. Depois nós vemos a figura de Deus Elion, El Elyon, que traz a figura do Deus Altíssimo, exaltado sobre todos, tudo e todos. Depois nós vemos a figura de Deus na Bíblia como o El Shaddai, que é durante uma manifestação especial do poder de Deus. Ele ficou conhecido assim, seja para abençoar ou para destruir, como está no livro de Ruth. Então, ao passo que Deus ia se revelando nessas ações ao povo de Israel, o povo ele não compreendia a figura de Deus como trindade, mas sim como vários deuses. É por isso que a lição ela tem essa função de que até quando nós lemos parece ser simples, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós entendemos um princípio de confusão da humanidade, não de Deus. Deus fez as coisas com sua exatidão. Mas o ser humano passou a compreender Deus como vários deuses. Haja vista, como eu já disse, a pluralidade de Deus ela era vista em todos os momentos. Então, aqui no Antigo Testamento era destacado o seu papel funcional, o que ele fazia. Então, parecia que assim como no Egito, que tinha o Deus da lua, o Deus da fertilidade, o Deus da noite, o Deus da manhã, o Deus de vários deuses, parece que o povo começou a entender Deus dessa forma também. Qual é o Deus que eu preciso hoje? É o Deus Nissi? É o Deus El Shaddai? É o Deus Adonai? É o Jeová Rafá? O que é que eu estou precisando? E deu-se a interpretação na mente do ser humano que existiam inúmeros deuses. Por isso que Deus, ele vai se revelando, e aí com a revelação, na plenitude dos tempos, que isso é assunto da próxima lição, lição de número 3, na revelação de Jesus Cristo, nós vemos que a figura de Pai, ela salta aos olhos de toda a humanidade. Não é isso, irmãos? O que nós entendemos que quando Deus ele se revela, ele está já dizendo para a humanidade que ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Isso. E a humanidade começou a entender, porque o Senhor disse, por outro lado, entender que podia existir vários deuses. Se tinha o Deus El Shaddai, Deus Elohim, mas quando nós lemos, nós vimos que tudo é uma revelação de Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Pai, Criador de todas as coisas. Isso faz parte, irmãos, do contexto de que Israel era uma nação. Então, o que eles precisavam não era uma figura de um pai, mas justamente essas figuras que foram apresentadas por Deus naquele momento. Então, se encaixava.
Ao passo que quando, né, nós vamos ver aqui no segundo tópico, né, vai iniciar-se ali falando de Cristo, quando Cristo veio, então aí sim a prioridade era a presença do Pai, e demonstrando ali toda a complexidade de que é a vinda de Cristo, a necessidade de que o Pai existia. E aí ficou-se definido então claramente a presença somente de 3 pessoas na Trindade. Aí se esclareceu-se de forma, né, que todos compreendem a presença de 3 pessoas na Trindade. Não são vários deuses, como vários já disseram, né, alguns distorcem esse entendimento, se apoiando em alguns versículos citados que estão na própria Bíblia, né, mas que aí fica mais subentendido. É como naquela passagem de Jó, onde ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. A figura de Deus que ele estava dizendo ali justamente era de Cristo, era de Deus Filho, mas ele não tinha esse entendimento. Ele achava que era um Deus diferente, mas um Deus que iria, né, traria para ele essa visão de libertador, o Redentor. Mas ele não sabia, Jó não conseguia descrever dentro ali da pessoa de Deus quem era o seu libertador. Por isso que nós vemos. Assim como Abraão, quando ele disse: para si Deus proverá o cordeiro. Ele já estava citando ali 2 pessoas da Trindade. Ele já estava citando, subentendido ali, o Cristo, o Deus Filho, e já estava citando o Deus Pai, na figura de Pai. Mas subjetivamente, não, né, de forma subjetiva, não aparecia claramente Jesus e Deus Pai. Então são esses pontos aí que é o que nós temos, e o professor tem que entender para poder conseguir transmitir aos alunos nesse domingo. Por isso que no subtópico 2 aqui, complementando o primeiro, que fala a respeito o Pai é o único Deus verdadeiro, aqui no subtópico 2 ele vem dizendo e afirmando que também ele é a fonte da divindade. Então, a divindade de Deus, ele existe em si mesmo, e ele é um Deus imutável, antes da fundação do mundo. Não é isso, irmão? Tanto que o comentarista colocou aqui: o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. Então, o conteúdo principal da lição, que é nós mostrar quem é o Pai. Então, aqui o comentarista colocou que ele é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, revelada em Jesus Cristo e o Espírito Santo. E outra coisa que o professor tem que, com base nesse contexto que nós estamos estudando, é sempre reafirmar na classe que não existe entre as 3 pessoas da Trindade alguém mais poderoso. Deus Pai, ele não é mais poderoso do que Jesus. E Jesus não é mais poderoso nem que o Deus Pai, nem que o Espírito Santo. Porque eles, na sua essência, na sua natureza, eles são a mesma pessoa. Então, o mesmo poder de Deus Pai, Jesus tem, e o Espírito Santo tem. Só que com pessoas e funções diferentes, expressas com pessoas e funções diferentes. Então, às vezes a forma da pessoa entender, como nós falamos que devemos orar ao Pai, dar-nos a entender que Jesus é inferior em poder a Deus, e não é, porque ele é o próprio Deus, assim como ele afirmou aqui, né, em João, capítulo 14, aqui nos versículos 7, né, ele diz que eu e o Pai somos um. Quem me conhece, conhece ao Pai. Então, a essência do poder, da natureza, é a mesma. O que difere são as pessoas e o que difere são as funções e as missões que cada um tem a fazer. Por isso que
no subtópico 3 do primeiro ponto, o escritor diz: o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai tem uma função e age, ela é apresentada por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo. É por isso que Jesus, ele disse: eu vou ao Pai e rogarei para que ele envie outro Consolador. Então, são figuras diferentes, pessoas diferentes que são apresentadas, mas a essência das três pessoas é o mesmo Deus. Então, o Deus Pai não é mais poderoso do que Jesus. Ele é o mesmo. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Deus, né, em pessoas distintas. Não é isso, irmão Zenivaldo? O professor até tem que tomar cuidado, pastor Paulo, sobre o primeiro ponto aqui, que fala: o Pai é o único Deus verdadeiro. Isso. Aí como que nós vamos falar de Jesus e do Espírito Santo? Mas o Pai é a essência, é o início, é o começo, e a revelação de Jesus Cristo e do Espírito Santo, só que nós temos que saber que o Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, mesma essência, mesmo poder. O Pai é o início de todas as coisas, mas Jesus e o Espírito Santo são essência do Pai. Uma ótima ilustração disso é o Sol. Como é que nós conhecemos o Sol? Pela sua claridade, luminosidade e pelo seu calor. É o mesmo Sol, só que com ações diferentes. Então, assim é Deus. Deus Pai é como a figura do Sol, a luminosidade é Jesus Cristo e o calor é o Espírito Santo. Procede de um mesmo, né, do mesmo astro, assim como Jesus e o Espírito Santo procedem do mesmo Deus, são o mesmo Deus. Então, nós conhecemos o Sol através do seu calor. Quando nós falamos, mas que calor está hoje? A gente pensa logo em quem? No Sol. Então, quando nós falamos Jesus, nós justamente subentendemos pelas palavras e pela revelação que é correta nós afirmarmos que Deus está presente naquele lugar. Então, são essa figura de linguagem que às vezes são colocadas e mal interpretadas, mal entendidas, que causam a confusão. Então, a ação do Pai ela é entendida através do Filho e do Espírito Santo. É isso que o escritor está colocando, né, aqui para nós no subtópico 3, não é isso, irmão Zenivaldo? Isso, tanto que ele colocou, o comentarista colocou: o Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho as executou, o Pai planejou a redenção e o Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo veio enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. Então nós vimos aqui que o poderio do Pai, mas em todo momento ele não desprezou ou minimizou o Filho e nem o Espírito Santo. Todos enviados pelo Pai. Isso, porque a essência, a natureza deles é a mesma, né? Somente há uma distinção funcional entre as três pessoas ali. Mas o Deus, na sua essência, na sua santidade, na sua eternidade, que foram argumentos usados ali na primeira lição, né? Eternidade, santidade, tudo isso aí, onipresença, onisciência, onipotência, todos compartilham da mesma essência e da mesma natureza. Por isso que no tópico 2, aí nós vamos precisar entender, é como o comentarista coloca aqui, o Pai é revelado em Cristo. É o que nós já falamos e vamos reafirmar. Nós compreendemos com clareza as três pessoas distintas quando nós temos Jesus. Porque durante o Antigo Testamento, Jesus ele era uma figura que aparecia como uma promessa. A ação de Jesus no Antigo Testamento, ela foi, vamos dizer assim, cautelosa, porque ele vinha de uma promessa, aquela promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente, o libertador, o Messias. Então, essa figura, ela veio
subentendida, demonstrada ali nos traços de todo o contexto do Antigo Testamento, o tabernáculo, as cores que eram usadas, os rituais que eram feitos no tabernáculo, tudo apontava para o Deus Filho, Jesus, mas de forma subjetiva. Ele não aparecia, e assim de forma clara, Jesus não apareceu em nenhum momento do Antigo Testamento. Então, por isso que o escritor aqui, ele diz que o Pai se revela em Cristo. E aí, dessa forma, no subtópico 1, ele ainda reafirma, e revela-se em Cristo aos humildes, né? Porque justamente como ele ressalta, os fariseus e os escribas, eles não compreenderam essa revelação. Eles não compreenderam esse contexto de que Jesus era o cumprimento do que estava dito no Antigo Testamento. Não é isso, irmão Zenivaldo? É verdade. Então, nós vimos aqui que o Pai, quando ele é revelado em Cristo, para nós podermos entender essa essência, porque, como o pastor Paulo disse, no Antigo Testamento, ele era só o Deus Pai. Então, não precisava nem ter o Deus Pai, ele era Deus e ponto. Então, quando se revela em Jesus, é aí que nós começamos a entender que o Deus Pai existe. É isso, pastor Paulo? Isso. Então, se nós isolarmos o Antigo Testamento, meus irmãos, e aí o professor ele tem que ter isso em mente, se nós isolarmos o Antigo Testamento do Novo, fica muito difícil nós compreendermos as três pessoas da Trindade nas suas revelações. É como eu já citei aqui Jó, ele citou Jesus, mas ele não compreendia como filho. Quando o Espírito Santo descia, o Espírito Santo de Deus descia, eles falavam o Espírito de Deus, mas eles não tinham a visão que era o Espírito Santo, eles acreditavam que era o Espírito de Deus. Não havia o entendimento que era a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. Então, havia as manifestações, a demonstração de Deus. Só que, porém, a compreensão não era fácil. Por isso que, eu repito, se isolarmos o Antigo Testamento do Novo, nós formos buscar a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no Antigo Testamento, sem a compreensão e a revelação do que Jesus trouxe para nós, do que o Novo Testamento traz para nós, as manifestações, né, como no batismo de Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, claramente apresentados ali, nós temos muita dificuldade de compreendermos essa Santíssima Trindade no decorrer do Antigo Testamento. Não fica tão claro. Por isso que, neste início da revelação aqui, Jesus ele se alegra ao Pai porque os humildes estavam entendendo esta compreensão. E os estudados, os mestres, os doutores, os que viviam, né, a base da letra daquela época, não conseguiam entender. Então, isso é muito maravilhoso. É um mistério, como diz aqui, são os mistérios do reino de Deus e não são revelados aos soberbos. Então, isso é algo maravilhoso, porque os indoutos, os não estudados estavam compreendendo a revelação de Deus através de Jesus, e os estudados, que eram os primeiros que deveriam aprender, não estavam entendendo. Não é isso, irmão Zenivaldo? E nós temos que, professor, até que é bom esclarecer que se nós, que nem o pastor Paulo disse, se nós ficarmos entendendo só o Antigo Testamento, nós vamos ficar igual esses que não estavam entendendo a revelação de Jesus. Porque quando nós já estudamos até em outras lições, o Antigo Testamento ele sempre apontava para Jesus. E nós temos essa revelação que nós cremos que através de Jesus Cristo foi revelado o Pai. E dá a entender que Jesus não operou no Antigo Testamento, né? E isso é o que nós entendemos, que Deus ele não era entendido na sua ação. Mas quando Deus se apresentava, porque não tem como se dividir. Então, quando Deus se apresentava, a figura de Deus apresentava ali, que fala que a glória de Deus
encheu o templo, quando Salomão consagrou o templo para Deus, diz que a glória de Deus baixou ali, o Espírito Santo estava ali. Jesus estava naquele momento. Só que não era compreendido como, né, essas figuras, essas pessoas, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, são esses contextos que vão se elucidando ao ponto que nós vamos entendendo aqui, né? E é por isso que o escritor e Jesus faz a questão de ressaltar, irmãos, que quando nós vamos estudar este assunto de Deus, como a teologia, que é o estudo de Deus, mas Deus, no ser humano, jamais vai conseguir compreender Deus na sua totalidade. Então nós temos que ter a humildade, como o próprio Jesus disse aqui. Quanto mais humildade nós formos buscar o entendimento da palavra de Deus, mais o Espírito Santo ele vai traduzir o que realmente ele quer transmitir para nós. Quanto mais soberbos, parecidos com os fariseus e os publicanos, os escribas e os fariseus, nós formos buscar o entendimento da palavra, menos nós vamos conseguir compreendê-las. Ela vai se embrutecer aos nossos olhos, não é isso, irmão Zenivaldo? É verdade. Se nós quisermos ensoberbecer o nosso coração e querer saber de Deus toda a revelação do Deus Pai, nós vamos... nunca vai ser revelado, né? Primeiro, para ser revelado, o comentarista até colocou, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, você quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. É isso, pastor? Então, a humildade é um passo importantíssimo para conseguirmos entendermos isso. No segundo subtópico, do ponto 2, ele vai dizer que o Pai se faz conhecer pelo Filho. Então, o conhecimento do Pai, como o escritor colocou aqui, o Pai é um ser pessoal e relacional. E só é possível conhecer Deus por meio do seu Filho. Então, é nessa declaração que o apóstolo Paulo ele diz aqui que nós clamamos Abba, Pai, essa promessa que nós estamos aguardando, ora vem Senhor Jesus, Maranata, né, e conseguimos, é pelo processo que depois nós vamos ver melhor nas próximas lições, mas é pelo processo da salvação que Jesus trouxe para nós na sua revelação, que nós somos justificados diante de Deus, diante do Pai, nós somos regenerados e nós somos adotados como filhos. É por isso que hoje nós dizemos com confiança esta palavra e temos esse dizer de chamar Deus como Pai, porque nós somos, através da salvação em Cristo Jesus, agora adotados como filho. Cristo é o Filho perfeito, é o Cordeiro, né? É o unigênito do Pai, é o único Filho. Só que nós somos, por adoção, assim, né, filhos de Deus. E podemos dizer que somos filhos de Deus. Mas esta revelação é como o escritor colocou aqui. O Filho é o intérprete supremo de Deus, Pai. Então, sem o Filho, nada seria possível. Não é isso, irmão Zenivaldo? Como o comentarista colocou, o Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Então, Jesus, ele, como Filho, ele é o único que pode nos representar perante o Pai, né? E ali nós vimos, quando Jesus, como Filho de Deus, ele que nos fez nós sermos filhos de Deus também. Já esta figura não existia e era pouquíssimas vezes usada no Antigo Testamento, porque a figura de Deus, só ressaltando, não era como o Pai, mas era apresentado devido à forma, né, que eles conviviam ali, da lei, dos rituais e do que eles seguiam, eles entendiam Deus como um Deus e não como um Pai, na sua plenitude. Ainda que aceitassem, como o próprio Isaías
lá no capítulo 63, 16, ele citou essa figura do pai que diz assim: mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, é o nosso pai, o nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então veja que mais uma vez são citadas aqui duas figuras, o Deus Pai e o Deus Redentor, que é a pessoa de Jesus Cristo. Só que eles não tinham a compreensão disso. Malaquias 2:10 também, da mesma forma aproximada a essa, ele faz a mesma citação. Porém, eles não tinham com exatidão essa compreensão como o Novo Testamento nos dá, assim que Jesus se revela, né? 2:10 diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Então veja que mais uma vez a figura de Deus Pai, ela é citada de forma subjetiva. Existe ali uma citação, mas não é esse entendimento que nós temos a partir do Novo Testamento, conhecendo a pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que é importantíssimo nós ressaltarmos, durante a ministração desta lição, esse contexto do Antigo Testamento, o que era seguido, as leis e a compreensão plena que se adota a partir da pessoa de Jesus Cristo. Que aí vem o subtópico 3 aqui da nossa lição do ponto 2, que diz: quem vê o Filho, vê ao Pai. Não é isso, irmão Zenivaldo? É isso mesmo. Pastor Paulo, eu vejo a importância, o pastor estava falando, sobre hoje nós conseguimos ver a revelação de Deus lá no Antigo Testamento, porque nós temos o Novo, nós temos Jesus revelado. Então nós continuamos, entendemos isso, mas se não tivesse o Novo Testamento, se não tivesse Jesus, nós também não tinha Deus como Deus Pai, né? Como hoje nós entendemos isso porque nós temos o Novo Testamento. Por isso que o pastor disse, nós não podemos descartar o Antigo Testamento, porque ele se revela no Novo. Nós, quem sabe, continuaríamos chamando Deus de El Shaddai, isso, Adonai, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová, quando recebêssemos uma cura, né, chamaríamos ele de o nome que Deus tinha quando curava. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Isso. Então, eram as manifestações de Deus. E quem sabe, né, como o irmão Zenivaldo citou bem aqui, se nós não tivéssemos, por isso que eu digo, se nós isolássemos o Novo Testamento, não tivéssemos o Novo Testamento, a nossa compreensão seria a mesma daqueles que estavam sob o jugo do Antigo Testamento, né? Então, é por isso que, mais uma vez eu ressalto, o escritor ressalta aqui nesse subtópico 3, que essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade e que é preciso nós ressaltarmos isso constantemente, que as três pessoas, elas compartilham da mesma natureza divina. Isso precisa ser, né, reforçado a cada vez que nós tenhamos a oportunidade. Então, mais uma vez, Deus Pai não tem mais poder que Jesus. E nem Jesus tem mais poder, nem que o Pai e nem que o Espírito Santo. Ao passo que nem o Espírito Santo é mais poderoso do que nem ao Pai e nem ao Filho, e nem menos poderoso. Porque em essência, em natureza, os três são o mesmo Deus. Então isso é algo que o professor tem que ressaltar na sua sala de aula, né? E tirar as dúvidas daqueles que ainda têm esse pensamento, porque justamente em algumas interpretações, algumas passagens bíblicas, nós temos, assim como Israel, eles não se preocupavam com a figura do Salvador, do Filho, perdão, eles buscavam um Salvador, mas não se preocupavam na figura do Filho, assim como eles não se preocupavam com a figura, a presença do Espírito Santo na vida deles.
né, que já estava presente, mas eles não conseguiam compreender isso de forma clara e de forma, né, explícita. Eles não conseguiam fazer essa distinção. Eles não tinham Deus como Deus Pai. Isso. Era só Como Deus, as três figuras como as três da figuras Trindade. da Trindade. O Antigo Testamento, a compreensão de Deus era um único Deus que se manifestava em diferentes ações, né? O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que nos dá a vitória nas guerras. Então era assim, né? E agora nós, no Novo Testamento, temos uma visão totalmente diferente. O Pai, que é o que vai falar a lição de número 3, enviou o Filho com um propósito, nós temos essa visão. O Filho tem a sua função, né, que vai ser as lições que vão falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. E depois, a ação do Espírito Santo, em meio a tudo isso, ela está acontecendo. Quando Deus envia o Filho, o Espírito Santo está agindo. Enquanto o Filho está na terra, a presença do Espírito Santo à volta de Jesus, ela está presente, ela está sendo visível. E depois que Jesus ele vai, a presença do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, ela se consolida, né? Se consolida. Por isso que nós chamamos a época que nós estamos vivendo da dispensação da graça, que é a ação plena do Espírito Santo. Não é isso, irmãos Anivaldo? Com a mesma essência do Deus Pai. Isso, a mesma essência. Então, o comentarista colocou aqui, ó, conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Isso. Então, se você crê em Jesus, é a mesma coisa que você está crendo no Pai. Se você tem o Espírito Santo, você tem Jesus e tem o Pai, que é o Todo-Poderoso. Todos com o mesmo poder. Essa figura de pensamento que Jesus ele é mais fraco, ela fica nos nossos corações do ser humano, porque Jesus morreu. Então dá uma sensação de que ele é fraco. Então isso, inconscientemente, nós adotamos isso aí. É por isso que tem muitas pessoas que acreditam que Jesus ele é mais fraco que Deus. Deus tem mais poder que Jesus. E não tem. O Deus Pai não tem mais poder que Jesus. Porque ele é o mesmo. Eles são o mesmo Deus em pessoas diferentes. E pastor Paulo, até para o nosso entendimento, nós temos que, hoje, nós estudando a palavra, nós conseguimos entender um pouco sobre isso, mas o professor ele tem que tomar muito cuidado porque tem muitas dúvidas sobre isso daí. Sim. Deus, quando nós mesmo falamos Deus Pai, quando se fala hoje na nossa vida terrena, aqui nós falamos em pai e filho, nós já sabemos que um é mais forte, o pai é o que manda. Mas aqui não, aqui o Deus, ele é Deus Pai, mas o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência, o mesmo poderio, e nós temos que entender isso, porque senão nós mesmos colocamos dúvida e começamos a colocar um mais forte do que o outro, e às vezes muitas pessoas querem pregar heresias, dizendo que um é mais forte do que o outro, porque você ora a Deus Pai e todos eles têm o mesmo poder que vem direto do Pai. E é por isso que o professor ele tem que elucidar todas, se ele tiver alguma dúvida, ele tem que elucidar todas as suas dúvidas, para depois ele saber e ter convicção daquilo que ele está ensinando. Porque se o próprio professor, por algum motivo, não tiver essa compreensão aqui, que é o que nós vamos tratar, e o escritor colocou aqui no tópico 3 da nossa lição, que vai falar a respeito da pessoa de Deus Pai. E aí ele traz no subtópico 1 os atributos incomunicáveis do Pai. Então, quais são esses atributos, né? São qualidades exclusivas da divindade. E quem que é a divindade? A divindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, não existem aqui nesses atributos incomunicáveis
Deus tem todos eles e Jesus não tem alguns. É por isso que eu disse, a mente humana, ela assimila que Jesus é mais fraco do que o Deus Pai, pela razão de Jesus ter morrido na cruz, ter sido homem. Então nós temos, mas ele mesmo diz, quando estava ascendendo ao Pai, ele diz, torna-me a dar aquela glória que eu tinha contigo. Então, a mesma glória de Deus, Pai, Jesus, ela está desfrutando, a mesma essência. Então, essas qualidades aqui, né, irmão Zenivaldo, que nem autoexistência, Jesus, ele é autoexistente. Alguns acreditam que Jesus foi criado quando nasceu em Maria, e é um erro gravíssimo isso. Existem heresias que pregam isso, né? Na questão da eternidade, irmão Zenivaldo, o que podemos dizer aqui? Deus não tem começo e nem fim, não está limitado pelo tempo. Eu achei importante aqui, pastor Paulo, só voltando aqui no começo, ele fala assim, ó, atributos incomunicados do Pai são qualidades exclusivas da divindade, elas pertencem apenas a Deus Pai, bem como ao Espírito, ao Filho e ao Espírito, e não pode ser compartilhado pelo ser humano. Então essa autoexistência, essa eternidade, imutabilidade, são todas essências, tanto do Deus Pai, como do Filho e do Espírito Santo. A eternidade, irmãos, é outro ponto que muitos fazem confusão. A eternidade, ela não é regida pelo tempo do ser humano, que é o tempo cromos. Ele não tem um relógio, a eternidade não existe um relógio. A eternidade, ela é regida pelo tempo kairos, tempo de Deus. Então, dentro da eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já existiam. E ele decidiu, em um determinado momento desse tempo dele, se revelar e formar o homem, formar a terra, criar todas as coisas. Mas a eternidade, ela nunca houve um começo e nunca vai ter um fim. O homem, sim, tem um início, né? Mas Deus, a eternidade plena, que a lição está dizendo aqui, a eternidade de Deus, ela não tem esse tempo, não é regida por dia, noite, horas, meses, anos. É por isso que a Bíblia diz que um dia para Deus pode ser 1000 anos, porque a eternidade dele não é regida pelo nosso tempo. Então, isso é outro ponto que muitos fazem confusão. A autoexistência, Deus ali, as 3 pessoas da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existem por si só. Eles não precisam do ser humano para viver. Eles não precisam de nada que foi criado para que eles possam existir. Eles existem. No que diz respeito à imutabilidade, irmão Zenivaldo, que é o ponto desse? A imutabilidade, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Por isso, quando se fala da eternidade, pastor Paulo, fala da imutabilidade, Ele não muda, como Ele começou, Ele é o mesmo. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo Deus, o autoexistente, né? Eterno. Então é uma característica aí de Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, a sua imutabilidade. Então não tem desce e sobe, ele é o mesmo sempre. Não existe variações, né? Ele é o mesmo, não muda e nunca vai mudar. Isso. A onipotência, então, quer dizer, Deus é único em poder. Todo poder emana de Deus. Ele é a referência de todo o poder que nós conhecemos. Então, nesse sentido aqui de onipotência, onisciência e onipresença, Deus, ele é a referência. Nós nunca iremos atingir o grau de onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Mas ele é a referência. Tudo que nós conhecemos nesse campo, né, nós temos como referência Deus como único, né? Como aquele que é o que representa isso na sua essência. Ao passo que aí nós vemos
os atributos comunicáveis do Pai, que aí sim, esses são qualidades divinas, né, que Deus compartilha com sua criatura, ainda que de maneira limitada. Então, entre elas aí o escritor cita a santidade, o amor que é revelado por Deus através de Cristo, que é o amor ágape, né, e que nós, se não for pela ação do Espírito Santo, nós não conseguimos expressar o amor ágape, né? E esses atributos comunicáveis do Pai aqui, nós nunca vamos conseguir chegar nesses atributos 100%. Sim. Mas nós temos que nos esforçar ter a santidade, porque Deus é santo e nos chama para ser santo também. O amor, a fidelidade, a bondade. Então, esses são os atributos comunicáveis que Deus, Pai, deixou para que a ação nossa, que nós podemos alcançar aí a santidade, amor, fidelidade, bondade, que nós nunca vamos conseguir chegar aos atributos incomunicáveis de Deus Pai. A ação da santidade na nossa vida, ela passa pelo processo do Espírito Santo, né? Isso. Somos ali santificados pelo sangue de Cristo, de forma imediata no momento da salvação, em que aceitamos Ele como Salvador, e aí esse processo diário, o Espírito Santo nos conduz nesse processo de que nós consigamos, sendo ainda humanos, com a raiz de pecado dentro de nós, consigamos vencer o pecado que todo dia, de tão de perto, né, está em contato conosco. Então, a santidade é assim. Agora, Deus, na sua essência, Ele é santo, e nem o pecado da humanidade, nenhum tipo de pecado, nem quando o Satanás ele pecou dentro do céu e foi lançado lá para cá, ele conseguiu manchar a figura de Deus. Então, a santidade de Deus ela é plena. É por isso que eu falei aqui no item acima, que Deus, nesses termos, ele é a referência. Ele é único. Então, a santidade de Deus não é a mesma do ser humano, como o irmão Zenivaldo já citou aqui. Nós estamos lutando pela santidade. E Deus, ele é santo em todo o tempo, em qualquer hora, de qualquer maneira, Deus ele é santo. Essência, né? Não existe variação nele de pecado. É assim como o amor. Nós lutamos para amar os nossos inimigos, aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares, os nossos irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que é o que Jesus deixou de mandamento para nós, os dois sublimes mandamentos que nós temos. Só que Deus é a essência do amor, né? Revelada no sacrifício de Jesus Cristo. E nós, pela ação do sangue de Cristo e da ação do Espírito Santo, nós tentamos viver o amor de Deus, né, nos nossos relacionamentos. Isso aqui, pastor Paulo, esses atributos comunicáveis do Pai aqui, já é uma ação, como o pastor Paulo frisou, é uma ação do Espírito Santo, é um fruto do Espírito na nossa vida, né? Que é o atributo do Pai dado a nós através do Espírito Santo de Deus. A fidelidade. A Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a sua essência, a sua natureza. Então, a fidelidade que é comunicada a nós aqui é, né, nesse sentido de nós estarmos lutando, servindo a Deus, caminhando, conquistando as vitórias que nós temos aí através da fidelidade a Deus, né, a sua palavra e as suas promessas. Não é isso, irmão Zenivaldo? É verdade. Como diz a bondade aqui, Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Então, isso é a ação do Espírito Santo que tem que nos trazer essa essência do Deus Pai para nós, através do seu Espírito Santo, para que possamos criar essa ação de santidade, amor, fidelidade e bondade no nosso dia. E aí nós vemos a revelação, né, que nós já citamos isso para
ficar um pouco mais claro a lição. Entendo eu que assim ficou mais fácil de nós entendermos. A citação desses nomes aqui que o Antigo Testamento conhecia Deus, que é o Adonai, é o Shaddai, né? Elohim e tantos outros, né? Yahvé, que eu sou o que sou, que era uma das figuras mais conhecidas de Israel, quando Deus, lá em Êxodo 3,14, né, citou isso aí. Quando Moisés foi convocado a libertar o povo, ele disse, mas quem é que eu vou dizer que me mandou? E aí Deus fala que eu sou o que sou, te enviou e pronto. E aí eu vou me revelando conforme for necessário. Então, por isso que reforço aquilo que nós falamos no começo ali, que no Antigo Testamento Deus era conhecido como Deus e não como três pessoas da Trindade. Esta revelação da Trindade, ela não era clara no Antigo Testamento. É por isso que, ao passo que nós temos o entendimento do Deus Pai, Deus Filho, e nós vamos entendendo aí, e aí nós lemos o Antigo Testamento e entendemos todo o processo daquilo que se foi, que é aquilo que nós vamos ver na lição de número 3, que vai falar sobre a plenitude dos tempos, a plenitude de Deus, a plenitude dos gentios, que é o assunto da lição de número 3, que justamente vai esclarecer um pouco mais esse assunto da lição de número 2 aqui, do entendimento de Deus Pai. Esta lição ela é muito maravilhosa desse trimestre, as 3 lições, que é uma complementando o assunto e agregando conhecimento àquilo que nós vimos na lição de número 1, nós estamos hoje complementando com mais argumentos. A lição de número 3 vai complementar esses 2 conhecimentos da lição 1 e 2 e vai formar uma nova compreensão, né? E assim até nós chegarmos à última lição, que vai nos dar, se Deus permitir assim, e nós formos, como Jesus disse ali, humildes para buscarmos entendimento da palavra, seremos ricamente abençoados. Irmão Zenivaldo, suas considerações aí, o que o senhor quiser. Pastor Paulo, precisamos ter muita humildade e pedir muita graça do Espírito Santo de Deus, porque senão nós começamos, que nem eu disse, nós começamos a colocar dúvida no nosso coração, né? Precisamos pedir a misericórdia do Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, para que possamos, no final desse trimestre, entender todos os argumentos e explicar aos nossos alunos, para que, se alguém tem alguma dúvida sobre o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, tire nessa lição. Quero agradecer aí, pastor Paulo, pela oportunidade que tem nos dado, que Deus nos abençoe, que possamos ser de grande valia essa aula para todos nós. Então a conclusão da lição diz assim, que nesta lição, né, aliada ao entendimento da primeira, nós vimos que o Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, lá de Gênesis, ele é o planejador da redenção, é aquele que vai enviar o Filho, planejou a vinda do Filho, fez com que o contexto do Antigo Testamento preparasse e demonstrasse nos sacrifícios, no tabernáculo, em todo aquele contexto do Antigo Testamento, né, mostrasse esse planejamento da redenção, e ele é o sustentador da vida, quer dizer, ele que guardou aqueles que pela fé do Antigo Testamento, crendo na promessa do Messias, do Cristo, que ainda não havia vindo, que esteja guardado, assim como Paulo disse aos Tessalonicenses, não quero que sejais ignorantes aos que dormem, que ao toque da trombeta eles ressuscitarão primeiro. Então, essa é a figura de Deus Pai que foi apresentado, né, em todo esse contexto aqui, e conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Então, é isso que a lição de hoje, ela nos trouxe esse entendimento de Deus como Pai, com essa função maravilhosa que a partir de Jesus Cristo nós conseguimos entender. Quero aqui agradecer, irmão Zenivaldo, pela oportunidade, pela ajuda, agradecer a todos vocês, professores, e que Deus
através do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, que o Deus Pai, que é a primeira pessoa, através da terceira pessoa, que é o Espírito Santo, te ilumine para que você tenha uma excelente aula nesse domingo, que os seus alunos sejam alcançados pelo conhecimento, né, pela graça do nosso Deus Todo-Poderoso, e que você possa ter uma excelente aula. Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Roberto, pastor Wallace, que é o superintendente-geral da nossa Escola Bíblica Dominical, e a todos a paz do Senhor, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.